dele, também a gente conversamos bastante sobre eles, que são os principais, né? Então, as insulinas, né, são biofármacos, né, não são fármacos, porque são substâncias bioidênticas. Hoje, pensando em diabetes, né, é o padrão ouro para ser diabetes tipo 1, tipo 2, gestacional, ela tem uma relevância clínica enorme. Óbvio que no diabetes médio tipo 2, nem todos os pacientes dependem do seu uso, mas no mínimo 1/3 durante o decurso da doença vai precisar da insulina. Então ela tem um padrão muito importante. Por ser uma substância bioidêntica, né, uma substância que mimetiza, né, aquilo que uma substância endógena faz, no caso a insulina, ela vai se ligar nos receptores, promovendo, né, o mesmo efeito, que é justamente promover a sinalização e translocação do GLUT4. Né? O GLUT4 é um carreador transmembrana, ele tem um papel transmembranar de fazer com que tenha a entrada da glicose. Então, nem todas as células são dependentes de GLUT4, mas principalmente hepatócitos, adipócitos, né, células musculares, elas dependem do GLUT4 para esse processo. Okay? E somente, né, esse GLUT4 também é dependente dessa sinalização, os demais GLUTs não dependem. Então, é um biofármaco extremamente empregado, possui diversas apresentações, né, como eu mostrei para vocês. Nós temos insulinas de fase rápida, nós temos insulinas ultra rápidas, intermediárias, regulares, cada uma com uma cinética, um perfil cinético um pouco diferente. Ficar avaliando a questão de qual é a hora de pico, quantas horas elas duram, né, a ação, até entre laboratórios isso é questionável, né, 1 hora mais, 1 hora menos. Então não é isso que vai fazer diferença. Vocês têm que tomar cuidado mesmo com o conceito geral, né? O que realmente cada uma realmente ela promove, né? Glagina, detenib, né? Glulisina, NPH, cada um qual função, qual que a gente utiliza mais hoje como intermediário, né? NPH, uma das mais utilizadas. Então só coloquei uma tabelinha lá para vocês justamente mostrando isso. Em relação às sulfonilureias, são fármacos usados no início do tratamento do diabetes médio tipo 2. Por que no início do tratamento? Pacientes de diabetes médio tipo 2, às vezes com maiores complicações, né? Pacientes que começam a ter realmente maiores picos glicêmicos, né, de hiperglicemia, normalmente demonstra-se que ele também tem prejuízo relacionado às células beta-pancreáticas. Se o paciente tem problema em relação à síntese e produção de insulina, a sulfonilurease começa a perder a sua capacidade. Por quê? Ela vai justamente querer estimular essas células que não estão produzindo. E ela não vai conseguir gerar nenhum estímulo numa célula que não tem função. Tá? Então, por isso que esses pacientes mais complicados, as sulfonilureas acabam não tendo, né, uma ação tão eficaz. Então, normalmente é mais no início, né, do tratamento. Por quê? Porque as sulfonilureas são secretagoras, elas simplesmente aumentam a exocitose daquela insulina lá vesicular, né, que está ali na célula beta-pancreática. Dentro das sulfonilureas, nós dividimos elas em sulfonilureas normalmente que nós chamamos das de primeira geração, que hoje são pouco utilizadas, né, e a sulfonilureia de segunda geração, que hoje é basicamente as que nós usamos, que é a glibetonida, glipizida, glicazida, glipepirida, né, que são as mais importantes que a gente utiliza na prática clínica. O único problema relacionado a elas, o problema mais pontual, é a possibilidade que elas têm de gerar hipoglicemia. Se ela faz insulinemia, né, hiperinsulinemia, ela pode gerar, né, uma hipoglicemia no paciente. Tá? Em relação ao mecanismo de ação, ela se liga num canal iônico, né? Esse canal é um canal ligado a uma tepase, então é um canal, né, dependente de membrana. À medida que ele interfere, ele promove um bloqueio nesse canal de potássio, gera uma despolarização na membrana. Essa despolarização vai abrir um canal de cálcio, que é um canal dependente de voltagem. Esse canal aberto vai começar a ter entrada de cálcio no meio intracelular, e é justamente a entrada do cálcio que faz com que essas vesículas de insulina sejam exocitadas. Então, o mecanismo de ação é justamente promover uma maior, né, secreção de insulina, e aí automaticamente também aumenta a síntese, ok? Então esse é o principal papel, tá?
Por último, ali para mim, dos fármacos, tirando obviamente a insulina, né, que a insulina é um biofármaco, quando a gente fala de insulina, a gente está falando de algo que o nosso corpo produz, então não tem como, né, o medicamento superar a importância de algo fisiológico, mas tirando a insulina, o fármaco mais importante ainda no tratamento de diabetes é realmente a metformina, né? Ela tem um papel importantíssimo, o mecanismo de ação dela é extremamente complexo, e tanto que alguns livros nem adentram na questão molecular, ele cita mais as funções que ela traz, né, porque ela mexe na via da NPK. E quando a gente estuda bioquímica, quando a gente interfere em NP, a adenosina monofosfato, né, e a gente interfere dentro da via da NPK, a gente mexe em todos os ciclos metabólicos, porque é uma via central. Então, você mexe em glicólise, em gliconeogênese, você mexe em glipólise, você vai interferir em diversas vias, e é justamente isso que a metformina tem capacidade de fazer. Tá? Então, hoje ela é um medicamento que tem uma segurança farmacológica interessante, é um medicamento bastante usado, é um medicamento que tem poucos efeitos colaterais. Os efeitos colaterais da metformina é mais gástrico, né? Então é mais questão de náusea, vômito, dor abdominal, alguns pacientes de diarreia. Agora, efeitos de toxicidade, né, de efeitos mais graves, normalmente ela não apresenta. Então é um medicamento bem tranquilo e bem seguro. Ela não gera hipoglicemia, porque ela não aumenta níveis de insulina, ela só aumenta a sensibilização do receptor de tirosinequinase frente à insulina, mas não aumenta a produção ou secreção de insulina, só consegue sensibilizar novamente esses receptores. E também não é por ligação a esse receptor da metformina, porque tem gente que pensa que a metformina ela vai se ligar a esses receptores e sensibilizá-los. Não é isso. Né? Não entende-se muito bem os mecanismos que promovem essa sensibilização. Só é demonstrado que realmente os receptores passam a ser mais suscetíveis à ligação e a ligação da insulina passa a amplificar uma resposta mais ampla. É só isso, sem entender muito bem o processo como acontece. Tá? Em relação à obesidade, ela vem sendo utilizada. Por muito tempo ela foi utilizada off-label, né, fora da bula, sem indicação, mas por ela interferir na via do MPK que está relacionado, né, também a algumas incretinas, né, que dependente dessa via, ela melhora a questão de saciedade do paciente, ela melhora também principalmente a questão de diminuição da absorção de carboidratos. Né? Então por isso que pacientes que fazem controle de peso acabam utilizando o metformina, né, como uma opção, né, como um medicamento utilizado. E como eu falei para vocês, um medicamento muito seguro, um medicamento usado há muito tempo, né, extremamente seguro para a prática clínica, normalmente é a primeira escolha, né, que o médico sempre lembra e pensa no início do tratamento do diabetes tipo 2. Sempre a metformina acaba vindo com a prescrição pela segurança que ela traz e eficácia. Né? Eu não fiquei citando aqui concentrações, mas normalmente a metformina a gente trabalha acima de 500 mg, até estendendo até comprimidos de 1 grama. Né? Então 500, 750, 850 e 1000 mg, tá? A metformina. Para melhorar aquelas características de efeitos colaterais gástricos, eu já tinha passado para vocês. Normalmente a gente usa a metformina XR, que é um comprimido de liberação modificada, né, que nós podemos chamar de liberação prolongada ou de liberação estendida. Isso melhora muito. Né? Normalmente pacientes que usam metformina e utilizam o XR, normalmente eles não queixam de qualquer desconforto gástrico, porque ela vai ser liberada de forma mais gradativa, não causa essa irritação, então isso é uma vantagem para o paciente. Traz essa vantagem de minimizar os efeitos colaterais, mas também melhora a biodisponibilidade, né? Porque como é liberado de forma mais gradativa, você acaba melhorando a questão também farmacocinética, ok? Só vou apagar aqui em cima para colocar os análogos de GLP-1, tá? Que também faz parte aqui do grupo de diabetes. Eu vou colocar esse que nós chamamos de análogos de GLP-1 ou miméticos de incretinas, é separado ali, só próximo de incretinas é separado. Miméticos de incretinas, ok? Ou também tem literaturas que colocam análogos de glucagon, né, também, eles colocam dessa forma, tá?
Então são fármacos que possuem a capacidade de mimetizar a ação promovida pelas intratinas, né, que o nosso corpo tem a capacidade de gerar, por exemplo delas, a própria GLP-1. Como fármacos da classe, nós temos a exnatida, bastante utilizado por alguns fisiculturistas para melhorar questões metabólicas, tá? Principalmente atletas de alta performance acabam com os nutrópios utilizando. A lilaglutida, né, ela veio com um dos principais protótipos de tratamento da diabetes, né, ela ficou bastante em evidência, né, como hoje a semaglutida tem evidência, a lilaglutida ficou por muito tempo, principalmente com o nome comercial Victoza, né, o laboratório que detém esse nome, né, Victoza. E hoje a semaglutida é conhecida mais nos livros, aí eu acredito que vocês não vão achar ela, como ela é uma molécula mais recente, muito dos livros, se for um livro muito atualizado, não vai ter a presença lá da semaglutida. São medicamentos parenterais, normalmente utilizados de forma subcutânea, em canetas, mas a gente já tem, eu só não lembro o nome da nova molécula que foi lançada, um novo fármaco que vai ter para uso oral e ele vai vir bem direcionado mais para a questão de controle de peso. Vai ser muito direcionado à questão de diabetes, mais para a questão de controle de peso mesmo. Tá? Já conseguiram fazer um curso oral. Promove o aumento da secreção de insulina, então ele gera realmente um aumento de insulina, isso que sempre foi muito questionado deles, e se esse aumento de insulina traria consequências a médio e longo prazo em pacientes não diabéticos. Tá? Se isso traria consequências, isso que é muito visualizado, né, muito discutido sobre, tá? Mas até o momento o que se afirma é que essa hiperinsulinemia ela é dependente da concentração de glicose. À medida que aumenta a insulina, a glicose normaliza, essa insulina declina também. Então ele não vai gerar uma hipoglicemia no paciente e nem vai ficar essa hiperinsulinemia ad eterno, né, linear, né? Ela é condicionada de acordo com a glicemia do nosso paciente. Aumenta a saciedade do paciente, por isso que é um dos gatilhos aí do controle de peso. A gente sabe que muitos pacientes, né, eles têm uma ansiedade relacionada à questão da alimentação. Então, ou o paciente se alimenta de forma muito rápida, ou ele, em momentos de ansiedade, ele acaba e ele traz essa questão da saciedade. Não é a mesma via da sibutramina, pelo amor de Deus, não tem nada a ver com a sibutramina mexe em outro eixo, que é um eixo relacionado à serotonina, tá? E é outra questão, tá? Que está relacionado, que é a própria sinalização das incretinas mesmo, tá? Indicação, né, como eu coloquei aqui, possui indicação para controle de obesidade. Agora a gente pode falar que tem essa indicação porque por muito tempo não tinha. Quer dizer, se o médico, ele por acaso quisesse utilizar, né, uma análoga de GLP para o controle de obesidade, ele usava como off-label, que a gente chama, né, fora da bula. É porque sempre eu gosto de condicionar isso só para vocês entenderem. O médico tem total autonomia, né, de prescrição, mesmo algumas coisas que estão fora da bula ele pode, mas é óbvio que ele assume uma responsabilidade muito grande, né, porque se você faz, não tem um padrão científico ali por trás, né, e se der errado, óbvio que você vai ser depois condenado, né, por isso. Então, assim, como agora está na bula, então traz mais segurança, né, para o prescritor poder escolher aqui um análogo de GLP para uso no controle da obesidade. Vamos para os fármacos da dislipidemia, né, que estão relacionados à dislipidemia. Vou colocar aqui os dois grupos principais, que são as estatinas em citratos, que vai ajudar a está cansado, a absorção de colesterol, mas essas são as duas classes mais importantes, tá? As estatinas, quando a gente fala de colesterol, né, e os fibrados, quando a gente fala de triglicerídeos, né, ou triglicéridos, ok? As estatinas são inibidoras da hidroximetilglutarico-arredutase, que é a enzima-chave da síntese de colesterol, né? A partir da acetil-CoA, a gente forma hidroximetil-CoA e a partir do hidroximetil-CoA, a hidroximetilglutarico-arredutase catalisa uma reação e forma o mevalonato. E depois do mevalonato sintetiza colesterol. Essa é a cadeia de síntese de colesterol, né? Então ela justamente vai interferir na enzima-chave do processo, que nós chamamos lá na bioquímica de enzimas reguladoras, né? Que são enzimas reguladoras daquelas determinadas vias. E ela é uma enzima importante. E aí, com isso,
o que acontece? Né? O que o nosso corpo entende? Se você diminui a síntese de colesterol, e o seu corpo precisa de colesterol para algumas funções, produzir vitamina D, produzir os hormônios esteroidais, né? Você precisa membrana, a gente precisa de gordura, né? E membranas para dar fluidez de membrana. Então, o colesterol tem funções importantes no nosso corpo. O que o fígado ele entende? Se diminuir a produção, ele vai pegar a gordura, aquele colesterol que está nos vasos, vai trazer para o fígado para utilizar em vias metabólicas. Aí, para ele receber esse colesterol que está lá no sangue, no plasma, o que ele precisa fazer? Expressar receptores para esse colesterol. Só que esse colesterol está como? Ele está lá nas lipoproteínas. Quem que é a lipoproteína que carrega mais carregada de colesterol? É o LDL. Então ele vai expressar receptor para qual? Então ele começa a expressar receptor de LDL. E aí ele começa a receber esse LDL. Sobe esse LDL, promove todas as vias metabólicas e a partir daí você tende a minimizar aqueles níveis, né, de colesterol, né, na corrente sanguínea. À medida que você declina esse LDL, de forma, como a gente pode colocar assim, se eu for colocar dentro de uma proporção, acho que fica melhor o contexto assim, há um aumento do HDL, mas não é porque está aumentando a síntese, né, relacionada tanto ao HDL, é porque é de forma proporcional mesmo. Se eu tinha um nível muito alto de HDL, ele declina, agora o HDL ele passa a ter uma proporção maior. Né? É só questão mesmo de adaptação. Isso que ocorre. O VLDL não altera tanto, né, com as estatinas, tá? Ele mantém níveis normalmente equilibrados. Dentre os fármacos da classe eu nem coloquei lá, né? Eu gostaria que vocês colocassem, me perdoem, esqueci de colocar pelo menos alguns exemplos. E isso é interessante para vocês. Ó, a simvastatina, ela é uma estatina de curta duração. É uma droga, é um antagonista de competitivo da hidroximetilglutarico-A, né? E é um medicamento que a gente fala de menor potência, uma droga de entrada, né? Já a rosuvastatina e a atorvastatina são fármacos mais potentes, com meia-vida melhor, né? Com melhor biodisponibilidade. Tanto que a maioria dos médicos, quando percebe que o paciente tem acesso, prefere utilizar logo a rosuvastatina e a atorvastatina, porque elas são mais potentes, ok? Mas só para a gente deixar alguns exemplos aí de drogas, aí de fármacos. E por último, os fibratos. Né? Os fibratos são a primeira escolha quando a gente pensa a questão de triglicerídeos, né? Aumento dos triglicerídeos. Tá? Eles possuem mecanismos nucleares, né? Um gene PPR-alfa, que a gente chama, né? Um gene nuclear específico. Tá? E esse gene está relacionado à síntese de algumas lipases lipoproteicas, né? Relacionadas principalmente às apoliproteína A e a E. Okay? Então são algumas lipases que estão direcionadas a essas apoliproteínas. Então ele consegue aumentar essas lipases e também, né, um outro ponto muito importante deles é diminuir alguns fatores inflamatórios, né, como a proteína C reativa, o fibrinogênio e o fator nuclear NF-κB. Né? Então ele interfere nessa via também aí, suprimindo esses mediadores inflamatórios. Como consequência, de novo lá, como eles promovem a diminuição do VLDL, professor, por que eles promovem a diminuição do VLDL? Porque o VLDL é a lipoproteína mais carregada de triglicerídeos, né? Então ele interfere de forma mais impactante sobre o VLDL, menos significativa, né, sobre o LDL, e aí ocorre o aumento do HDL. Lembrando, né, que, entre aspas, lá o LDL é como se fosse, né, a gente fala gordura ruim, né, o colesterol ruim, e o HDL é como se fosse o bom. Né? E dentro dos fármacos, hoje o mais conhecido é o ciprofibrato. Está lá o primeirinho lá. Tá? Principalmente com o nome Lipless, né, do laboratório Biolar. Tá? É o principal fármaco hoje da classe, é o ciprofibrato. Ele é patotóxico, por incrível que pareça, né? Medicamento que é justamente para tratar, né, gordura que causa tanto problema no nosso fígado. Né? Diego, é uma coisa meio louca, né? Você está tratando às vezes o cara com a gordura no fígado, esteatose e tal, tudo, aí o medicamento causa hepatotoxicidade. Né? Então tem que tomar cuidado, tem que controlar, monitorar as transaminases do paciente. Isso, os fibratos de forma geral, mas principalmente os ciprofibratos. Tá? A genfibrosina é um outro exemplo. Né? A gente tem ciprofibrato
fibrato, genfibrosila, benzofibrato, tem vários. Coloquei 2 exemplos ali para a gente, tá? Em relação aí aos fibratos. Pessoal, pouca coisa, né? Nossa prova está bem light. É o momento de tirar um 10, tá? Esse é o momento. Amém. Pessoal, vejo vocês sexta-feira que vem, que eu acho que é a nossa prova na sexta, né? Sexta-feira, amanhã eu vou colocar lá o trabalho com vocês, tá? Vai entregar até esse dia da segunda chamada. Vai ser lá no final da M2, vai entregar. Lá depois da nossa prova. Porém, em 3, é verdade. Não, o trabalho agora para a gente entregar para ser o valor da INS, né? Pessoal, tranquilo. Gente, estudem bastante, né? Pessoal que não está com a nota tão boa, se dê uma olhada, estudem bastante. Tá? Porque assim, a N4, a parte de inteiro é um pouquinho mais chata, né? Isso podia dar uma melhorada na prova, né? Ah, sim, vou melhorar. Pode melhorar. Você fala isso. A gente teve na prova de novo bem, eu vou É legal passar mensalmente para essa viagem, Depois eu falo o texto.